A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Eu até voltei em casa para pegar o caderninho com as anotações da mensagem que foi iniciada no domingo passado. Todavia, eu estou sentindo de trazer uma outra mensagem. Não que a da semana passada ela não seja necessária, ela fala muito do que nós precisamos ouvir. Porém, eu acredito que para esta noite devamos refletir em uma outra mensagem. Então, quero ler com vocês o capítulo 18, perdão. O capítulo de número 19, é isso, de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 19, versículo de número 1 diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste fizeste a cada um deles. Eita, eu acho que estava melhor antes. Temendo, pois, Elias, voltou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Eu quero compartilhar com os irmãos o que está no meu coração. Existe uma condição da alma que ela não apenas não é a ideal, ela chega a ser pecado. Pecado que, pelo menos aqui na Manancial, a gente está sempre falando sobre ele, alertando, chamando o povo para lutar contra, para abandoná-lo.
é o pecado. É o pecado da negligência espiritual. Muitos não veem a negligência como um pecado, negligenciar com o primeiro amor, mas a Bíblia chama de pecado, Deus chama de pecado. E é pecado porque quem negligencia com o primeiro amor, ele abandona o que nós chamamos de altar. O altar, o lugar de entrega. O altar, o lugar de sacrifícios. O altar, o lugar de comprometimento. O altar é lugar de renúncia. Quando se perde o primeiro amor, quando se negligencia com o primeiro amor, então vai-se embora tudo isso. A disposição para sacrificar, para se comprometer, para renunciar, para se entregar. E quando isso acontece, é ter nome de que vive, mas está morto, pois é o inverso. É o inverso do proposto por Deus. É o inverso do que Deus quer. É o inverso do que Deus exemplificou na pessoa do seu filho. O seu filho nos mostra como Deus quer ser amado, adorado. Ele quer ser adorado com entrega, com renúncia. O amor envolve isso, envolve comprometimento. Tanto é verdade, que nas suas cartas às igrejas da Ásia, Jesus fala à igreja de Éfeso que o pecado daquela igreja era ter negligenciado com o primeiro amor, era estar vivendo ou sobrevivendo, mas sem amor. E uma igreja que não tem amor, ela pode até ter um histórico, como Jesus menciona o histórico daquela igreja, as suas obras, o seu conhecimento, mas falta o essencial para que tudo isso deixe de ser algo do passado e volte a ser algo do presente. Abandonaste o teu primeiro amor. Jesus fala que isso é uma queda, lembra de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras eram realizadas com amor e agora não mais. Logo não eram mais obras que o Senhor se agradava, que o Senhor tinha contentamento e prazer naquela igreja. E Jesus recomenda àquela igreja que ela volte. Ela entenda que foi uma queda e que ela precisa voltar. Que ela precisa se arrepender. Então, primeiramente, nós precisamos entender, nós precisamos aceitar que a negligência nos leva à perda do amor. Negligenciar o primeiro amor é perder a motivação que Deus se agrada. Portanto, tudo que se fizer sem amor, disse o apóstolo Paulo, não tem valor nenhum. Mesmo que eu entregue todos os meus bens, mesmo que eu entregue até a vida, sim, se não for com amor, nada adianta, não tem valor. É por isso que também as Escrituras falam de forma contrária ao legalismo, porque o legalismo é uma forma de se pretensiosa de se
servir a Deus, mas com a motivação errada, não pelo amor. Então, quando negligenciamos o amor, caímos no pecado. E a gente precisa voltar. Agora preste atenção que esta queda, ela não acontece da noite para o dia. Na verdade, o pecado que nos leva ao afastamento, ele não acontece da noite para o dia. Os pecados mais danosos, por assim dizer, eles não acontecem da noite para o dia. E no caso do esfriamento espiritual, tem-se um processo. Quem está me ouvindo? No caso do esfriamento espiritual, tem-se um processo. No caso do apagar-se o primeiro amor ou o amor, isso acontece por meio de um processo. Não esqueçam, o amor precisa ser cultivado. O amor que nós sentimos pelo outro, por Deus, precisa ser cultivado. Senão, ele se apaga, ele se acaba. Se perde a força do amor. Então isso se dá num processo. E por isso eu li Reis capítulo 19. O processo ele pode se iniciar a partir de várias causas. Pode ser uma causa ou pode ser causas múltiplas. Afinal, nós estamos falando de um adoecimento da alma. É um tipo de enfermidade que não tem para medicamento humano, não tem para ciência humana, portanto, não adianta psicólogo, não adianta psiquiatra, não adianta filósofo, não adianta. É da alma. Ou se vai ao médico ou Espírito Santo, ou se morre. Porque o mesmo processo que leva ao adoecimento, se continuado, ele leva à morte. Você está me ouvindo? Preste atenção, porque muitos de nós estão nesse processo. Muitos de nós estão nesse processo. Então preste muita atenção no que vai ser falado. Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo... Eita glória, é desse jeito. Versículo de número 15, está escrito assim, ó. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Preste atenção no que o apóstolo Paulo está falando. O campeão de Deus, o maior missionário, pelo menos de sua época,
foi este homem. Alguns dizem que ele era portador dos 9 dons espirituais. O homem que carregava também dons ministeriais, como de apóstolo, mestre, pastor. Todavia, apesar de toda a capacitação divina, apesar de toda a graça divina, como ele disse, eu fiz muito mais do que os apóstolos. Outros, escrevendo aos Coríntios, aí ele vai e diz, não eu, mas a graça de Deus em mim. Ou em outras palavras, a graça operosa de Deus na minha vida me tornou capaz de fazer uma obra ainda maior do que os outros apóstolos. Eu, pequeno Paulo. Então, um homem de grandiosos feitos, de intimidade profunda com Deus, experimentado nas lutas, como ele disse outra vez, eu cumpro no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. O homem acostumado, ou melhor, que se acostumou a sofrer, a padecer por Jesus. E um dos sofrimentos que ele passa é o fato das cadeias, as prisões, gerar abandono de muitos que antes foram por ele ganhos para Jesus, discipulados, e alguns envergonhados da prisão de Paulo, abandonaram Paulo. Envergonhados. Eu, discípulo de um prisioneiro, de um homem que está em cadeia, e ele cita aqui 2 deles, Fígelo e Hermógenes. Todavia, preste atenção, antes do todavia, as cadeias, o abandono, provavelmente fosse causas daquilo que Paulo menciona como desânimo. Ele não fala abertamente desânimo, mas está implícito. Quando ele cita Onesíforo, que muitas vezes o animou, significa dizer que por muitas vezes ele esteve desanimado. Ele foi afetado, ele foi afligido pelas situações, pelas prisões, pelos abandonos. E ele, esse campeão, ele precisou algumas vezes ser reanimado, encorajado. E aqui nós temos um homem que só é mencionado aqui, Onesíforo. Eu estou citando Paulo para dizer o que para vocês? Todos os campeões de Deus, todos os servos de Cristo, eles passam por situações em que a frieza, o desânimo, o que nos leva ao abandono do amor, ao que apaga o amor, nos quer atingir, afetar e nos dominar. Todos. Por causas diferentes. Paulo, as cadeias, o abandono daqueles por quem ele se doou. Que decepção. Mas se por um lado tem Fígelo, que abandona,
Por outro lado, Deus levanta Onesíforo para consolar, para reanimar, para encorajar. Aleluia. É tipo assim: eles te abandonaram, mas eu estou aqui do seu lado. Eles se envergonharam de ti, mas eu continuo te admirando. Então, o desânimo, que a gente também chama de esfriamento espiritual, que a gente também chama de perda do primeiro amor, é uma doença que busca afetar todos os crentes, todos da caminhada. Você não está imune, você não está isento. E acredite, Deus não vai impedir que situações aconteçam, situações essas que podem gerar o esfriamento, o desânimo. Deus não vai impedir. Deus não vai te livrar de passar por algo. Agora Deus está totalmente à disposição de, vendo o seu posicionamento, Ele te socorrer, Ele te dá o antídoto, Ele te curar, Ele te renovar, Ele te reanimar, Ele te aquecer novamente, te incendiar, renovar o primeiro amor. Até porque esse amor tem que ser provado. Até porque essa decisão, essa fidelidade tem que ser provada. Essa palavra que você deu nas orações, esse juramento que você fez, em meio às canções, movido, motivado, emocionado, essa palavra, ela vai ser provada, essa confissão, ela vai ser provada, esse amor vai ser provado, a tua fidelidade vai ser provada. A gente precisa entender, irmão, que nós fizemos uma aliança com Deus, nós nos comprometemos com Deus, quando dissemos: a minha vida, melhor dissemos não, nós entregamos, a minha vida a ti agora pertence, eu sou teu, eu vou viver para ti. A gente fez aliança, a gente fez promessa, a gente se comprometeu, e aí vindo os tempos difíceis, a gente esquece disso tudo, e deixamos de dar um bom testemunho de lealdade e fidelidade. E ao invés de nos lembrarmos da palavra que demos, nos lembrarmos do que Deus requer de nós, que a nossa palavra seja tão verdadeira que basta um sim para sim e um não para não. Deus conhecia a fidelidade de Jó, e quando Satanás duvida dela, Deus disse: vai, toca nos seus bens, toca na sua família. E voltando o diabo, ainda não aceitando a sua derrota, ele disse: mas é vida por vida, ele ainda tem vida, tem saúde, então toca no seu corpo, não lhe tira a vida. Deus permitiu tamanha provação para Jó, porque conhecia que Jó era um homem de palavra, um homem fiel, um homem comprometido. Hoje eu estava falando com alguns irmãos, nós precisamos entender o que é fidelidade, nós precisamos entender o que é fidelidade na prática. Tem gente que diz: eu não estou com vontade de a Deus cultuar, porque quando a gente falta um culto, é isso que nós estamos dizendo para os céus e para o inferno. Eu não estou com vontade de a Deus dar culto. Como você, adorador, não está com vontade de a Deus dar culto? É isso mesmo, eu não estou com vontade. E porque não estou com vontade, eu não vou, e Deus entende.
Eu não estou com vontade de honrar o compromisso que fiz quando me comprometi a fazer parte do evangelismo, ou fazer parte da equipe de oração, de intercessão, da equipe de louvor, do ministério infantil. Aquilo que eu me comprometi, eu não estou com vontade, eu estou cansado. Eu não estou com vontade, sabe, de fazer a obra de Deus. Eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de estudar a palavra que me dá vida, que alimenta a minha alma, me fortalece o meu ser. Eu não estou com vontade. As pessoas, quem está me ouvindo, diga amém. Não conseguem entender que, ao se entregar a este tipo de vontade, estão sendo desleais e infiéis. Porque todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, nós dissemos que a vontade dele era superior à nossa. Nós dissemos que a nossa vontade morreria diante da vontade dele. Quando a nossa vontade fosse contrária a dele prevalecia. Nós dissemos isso. Venha seu reino, seja feita a tua vontade. Porque quem não tomou essa decisão é porque não se converteu de verdade. Não, pastor, eu nunca fiz esse tipo de oração, eu nunca assumi esse compromisso. É porque você não se converteu de verdade, você não entendeu o que é entregar a vida a Jesus. Precisa aceitar Jesus de verdade. Porque todo aquele que nasce de novo, ele faz um comprometimento de entregar a vida. Entregar a vida é entregar ser, é entregar vontades, é entregar pensamentos, é entregar tudo. Aí na hora que a vontade está sendo contrária à vontade de Deus, porque Deus espera ser cultuado, espera ser servido, espera ser adorado, e a gente não está com vontade, essa vontade é contrária a de Deus, Deus vai entender que nós estamos sendo infiéis, nós não estamos honrando o compromisso, a palavra que demos. O que nós precisamos entender é que nós não nos movemos pela vontade, nós nos movemos pela fidelidade, nós nos movemos pela aliança, nós nos movemos por aquilo que nós nos comprometemos com Deus, e sabemos que em muito nós não vamos conseguir, mas dele vem a capacitação, dele vem a força, dele vem o auxílio, dele vem a graça, e aí eu consigo. Deus espera tão somente que eu honre a minha parte da aliança. E nesse honrar a aliança vai ter muitas vezes que eu vou estar sem vontade, mas eu vou submeter a minha vontade à minha fidelidade. Fidelidade, eu estou aliançado com Deus. Fiz um compromisso com Ele. E aí quando o que eu me comprometi for acima das minhas forças, então eu recorro às forças que vêm do Senhor, para eu cumprir. Eu estou sem vontade. E o fato de estar sem vontade já revela muito de como está a nossa alma. Acho que foi hoje pela manhã que eu li. Não, foi ontem. O texto de Hebreus, no capítulo 12, é o 12, lá para o finalzinho, que ele nos recomenda a servir a Deus. A servir a Deus motivado pela graça que recebemos. E que graça é essa? O reino. Nós recebemos um reino inabalável. Por essa graça, porque merecimento ou mérito nenhum
Portanto, graça total. Seja agradecido e sirva. Deus espera ser servido, com coração grato. Estou aí? Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça. Que graça? Essa graça de fazermos parte deste reino inabalável. E esta mesma graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Então também não é de qualquer jeito. Senhor, isso daqui é o que eu posso dar, o que eu quero dar. Não é essa. Na verdade, deveria ser a oração: como o Senhor se agrada. Então, preste atenção nas afirmações que eu estou fazendo. A vontade, ela não tem que dominar o nosso ser. A vontade não tem que ser o fator principal para a tomada das nossas decisões, para as nossas escolhas. Não, senhor, não, senhora. As minhas escolhas, as minhas decisões, as minhas atitudes devem estar pautadas na palavra de Deus, no meu comprometimento com a palavra de Deus, portanto, com o Deus da palavra. E comprometimento é fidelidade. E fidelidade é uma das características da fé. Portanto, quando Deus espera de você fé, Ele espera de você que você seja fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel. Passar pelo desânimo, ou o desânimo querer nos afetar, é uma coisa. Aceitar, se entregar ao desânimo, já é escolha nossa. E eu estou falando para vocês, sem medo de errar. E essa escolha, em boa parte, é resultado da minha falta de comprometimento com a minha palavra. O outro ponto que eu quero destacar é isso. Veja, quando a gente vai para a história de Elias, no caso de Paulo, é tanto verdade que Paulo não se entregou ao desânimo, que Paulo, ele estimula Timóteo a se unir com ele nos sofrimentos, a combater o bom combate. É tão verdade que ele não se entrega ao desânimo, que ele não deixa esvair-se o amor, que ele termina a sua carta dizendo: eu combati o bom combate. Aleluia, você entende isso? Eu combati o bom combate. Todas as lutas que eu travei, as cadeias, os açoites, as perseguições, os abandonos, tudo foi um bom combate. E por que foi um bom combate? Porque ele combateu pelo Senhor, ele combateu no nome do Senhor, ele combateu para a glória do Senhor, ele viveu isso para Deus. Por isso foi um bom combate. Seria um combate ruim se ele tivesse se entregado, desistido, mas porque ele permaneceu. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, ou em outras palavras, está consumado. Eu realizei a obra. Lá em Atos, quando ele está no começo do ministério, ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra
plenamente o ministério que recebi do Senhor, aleluia, de pregar a sua palavra. No começo ele está dizendo: eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o ministério. Agora ele está no final da vida, está consumado, eu encerrei a carreira. Em outras palavras, eu cumpri o meu chamado. Desde agora a coroa de glória me está reservada. Eu sei o que eu vou receber, porque eu sei com quem eu andei e por que andei. Eu sei as lutas que travei e por que travei. E quer saber? Foi um bom combate. Então o caminho do desânimo não é trilhado por Paulo, é proposto, mas não é aceito. Eu vejo no profeta Elias o caminho do desânimo, da frieza, da perda do amor sendo trilhado. Veja, no versículo de número 3 do capítulo 19 diz: temendo, pois, Elias, a causa inicial, tem causas. A causa inicial é o temor, o medo de perder a vida nas mãos de Jezabel. Isso é o início. Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Há uma diferença do capítulo 18, quando ele entrega a mensagem. É o capítulo 18, é o capítulo 17, perdão. Quando ele entrega a mensagem a Acabe, que não haveria chuva nem orvalho, o Senhor ordenou que ele se retirasse. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Queride, fronteira ao Jordão. Versículo 2 e 3 do capítulo 17. Há uma diferença quando Deus manda ele fugir. Capítulo 17. De quando ele foge sem a direção de Deus. Capítulo 19. Ouviu ele e fugiu a fim de salvar a sua vida. Aqui está a direção de Deus no capítulo 17. No capítulo 19 está Elias já agindo nos seus impulsos, sem uma direção divina. Já está Elias agindo, portanto, no poder das emoções. Ele está com medo. E aí o processo de esfriamento se iniciou. Quando ele deixa de consultar a Deus e age a partir não da palavra do Senhor, mas a partir das emoções, ou das emoções, do medo. Quando a gente deixa de buscar na palavra a direção, o conselho, o encorajamento, a gente já iniciou um processo de esfriamento sem perceber. Irmão, essa tua escolha, essa tua atitude, tem algum texto bíblico que valide isso? Nenhum. Então você está agindo segundo a tua vontade, o teu querer, ou alguma emoção. Está no caminho, iniciou o caminho de esfriamento. Segundo sinal é que Elias, ele se move em direção
ao reino do sul. A atuação dele é no reino do norte, o reino de Israel, capital Samaria, rei Acabe. E quando ele se direciona a Berseba, Berseba era a última cidade do reino do sul, reino de Judá, capital Jerusalém. Reino de Judá não era o local, a área de atuação de Elias. Portanto, ele não tinha nada que ver de ir para lá. Quando ele desce para o reino de Judá, ele está abandonando o lugar onde Deus o consagrou para exercer o seu ministério. É semelhante o crente que se decepciona com alguma coisa e ele sai da igreja dele e ele pretende fazer a mesma obra que ele fazia na igreja, que ele pertencia, fazer em outra igreja. Quando ele faz isso sem a direção de Deus, caminho do esfriamento, caminho do abandono do primeiro amor. E por quê, pastor? Não é a obra de Deus que ele vai fazer, mas como é sem a direção de Deus, portanto é sem Deus. Como é sem a direção de Deus, portanto não vai ser recebido por Deus. Mesmo que quem esteja de fora veja, está pregando, está louvando, está intercedendo, são trabalhos, são atividades religiosas, são atividades próprias da igreja do Senhor, da obra do Senhor, do serviço ao Senhor, mas sem a direção do Senhor não é para o Senhor. Quem está me entendendo? Até porque Deus não estava precisando de profeta no reino de Judá. Não, melhor, Deus não estava precisando de Elias no reino de Judá. No reino de Judá já tinham os profetas do Senhor ali trabalhando. Deus separou Elias para Israel. Quando Elias sai de Israel e vai para Judá, ele está se distanciando, se aprofundando no caminho do desânimo. Mas veja, alguém pode dizer, mas ele está fazendo a obra. Ele é um profeta, ele carrega a palavra do Senhor. Mas longe da direção de Deus, Deus não está aprovando, Deus não está recebendo, Deus não está sendo servido, Deus não está sendo adorado por este homem, por este ministério. Esse é o segundo. Terceiro, ele vai para Berseba, portanto que pertence a Judá, a última cidade de Judá. De Berseba para o deserto, saiu de Berseba, está no deserto da Judéia. Aí o que é que acontece lá? Ali deixou o seu moço. Eu vou conjecturar. No calor da emoção, Elias decide, eu vou fugir daqui. E eu vou para outro reino, onde Jezabel não tem autoridade, não possa atuar. Lá eu estarei seguro. Neste outro reino, Judá, eu vou servir ao Senhor. Eu vou continuar profetizando. Quem sabe ele não pensou, no momento oportuno eu volto. Só que na descendo para Judá, como ele já está fora da direção, ele fica mais exposto às influências do diabo, a outros tipos de pensamento. Portanto, há outras escolhas. Quando ele chega em Berseba,
Ele não tem mais a vontade nenhuma de ser profeta. O fato dele deixar ali o seu moço, é ele estar dizendo: eu não mais vou ser profeta, por isso eu não preciso de você. Porque aquele moço era um servo, mas um servo pretenso substituto, um discípulo do profeta, um sucessor. Quando ele abandona o moço, ele está dizendo: eu não preciso de sucessor, porque na verdade eu estou desistindo do ministério. Olha, um homem que saiu só por causa do medo, agora não mais quer ser profeta. Há um processo. Há um processo. Quando ele sai, é muito provável que ele não saia pensando: eu vou desistir, eu não quero mais esse negócio de servir ao Senhor. Não, isso vai acontecendo conforme ele vai caminhando. Só que esse é um caminho que lhe distancia do que Deus escolheu para a vida dele. Irmão, quando a gente desiste daquilo que Deus escolheu para a nossa vida, da forma de servi-lo, a gente está esfriando. Quando a gente abre mão de algumas coisas, porque este é um ponto que eu quero destacar aqui, preste atenção, por favor. Quando ele está abrindo mão daquele moço, o processo de esfriamento está avançado, de morte espiritual está avançado. Irmãos, não é natural, não é normal alguém em sua plena saúde, ela abrir mão de servir ao Senhor, de fazer a obra de Deus na mesma intensidade, na mesma entrega que fazia antes. Não é natural. Não é normal. Se fosse normal, Jesus não faria, não repreenderia a igreja de Éfeso. Lembra-te de onde caíste, volta à prática das primeiras obras. Não é normal. Como que alguém estava disposto a jejuar, a se consagrar, e agora não está disposto? Antes, algumas coisas existiam e não eram desculpas. Hoje são boas desculpas, pelo menos para a pessoa. Eu vejo os irmãos nessa consagração para a viagem, meu irmão, os irmãos faltando, e eu olho assim: rapaz, não era assim essa pessoa, não era assim esse crente. Ele está num processo de esfriamento, ele está abandonando o zelo, ele está abandonando a disposição para sacrificar. Ele está abandonando uma característica que é do cristão, a renúncia. Ele está usando de direitos. Não, isso é meu direito, isso é meu direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Mas a renúncia é justamente o abrir mão de direito por amor a Jesus Cristo. E eu estou vendo muitos definharem. E a pessoa se fecha no mundo dela, como Elias se fechou, e não consegue olhar que tem outros que estão definhando, sim, mas tem outros que estão resistindo. Tem outros que permanecem, estão passando o mesmo processo, mas estão se posicionando de forma diferente, fazendo outras escolhas, aleluia, sendo firme, sendo fiel ao compromisso, à aliança.
E ao invés de se inspirar nessas pessoas e dizer, peraí, na igreja a qual eu faço parte, apesar do que eu estou passando, outros também estão, mas estão agindo de forma diferente, estão reagindo de forma diferente, eu vou reagir da mesma forma, eu vou me inspirar nesses meus irmãos, porque eu sei que essa é a escolha certa, é o posicionamento certo, é assim que Deus espera ser adorado, cultuado. Então eu vou na do meu irmão, eu vou me inspirar nele. Não, a pessoa se fecha, como Elias se fechou, e vai abandonando as coisas, abandona o lugar de atuação, abandona o moço que estava ali aprendendo com ele, se inspirando com ele, nele, melhor dizendo. E aí, meu irmão, ele espera a morte, já basta. E quando Deus chama ele para conversar, o que Elias diz? O teu povo matou os teus profetas, derrubou os teus altares, e restando somente eu, procuram tirar a minha vida. Veja, ele inicia movido pela emoção, pelo medo, mas no decorrer desse caminho, outros motivos que parecem ser justos são acrescidos, e ele está totalmente certo, pelo menos no pensar dele, que ele tem um bom motivo para desistir. E no caso de Elias, ele acredita piamente que o seu ministério não foi frutífero, pelo menos do jeito que ele queria. Na mente de Elias, na visão de Elias, na visão de um homem que se esfriou, que desanimou, só restou eu. Só eu fui zeloso, só eu fui dedicado, e mesmo com toda a minha dedicação, com todo o meu zelo, com toda a minha entrega, o teu povo ingrato foi e continua desviado. Esse foi o caso dele. E é uma leitura totalmente errada. Deus, para curar ele, começa o quê? Mudando a forma dele pensar e ver a realidade. Elias, tem 7.000 que continuam me adorando. Tu não está sabendo não? Deixa eu te contar. Não tem só tu não, mas eu tenho outros adoradores. E deixa eu te alegrar um pouquinho, Elias. Esses 7.000 se inspiraram em você. Você está acreditando que o teu ministério não foi eficaz? Deixa eu te dizer, foi sim. Tem 7.000 que continuam resistentes, estão dispostos a morrer pelo meu nome, porque olharam para você e se inspiraram em você. Quando Elias pede a morte, Senhor, já basta, não adianta viver, se como eu escolhi viver, não está sendo frutífero, não estou sendo bem sucedido. Eu escolhi viver para te servir, para fazer teu nome conhecido, adorado, e eu não estou conseguindo isso. Então me leva, Senhor. Não dá para viver se não for dessa forma. Olha, motivo justo, né? Justo para ele, que estava vendo tudo de forma errada. Se fosse no Deus de muitos crentes nos dias de hoje, assim, poxa, que motivo. Deus compreende. Olha aí, o homem está desanimado porque ele não viu o seu ministério frutificando. Com certeza Deus compreende esse homem, com certeza Deus vai ter paciência com ele, com certeza Deus vai carregar ele no colo, com certeza Deus vai dar um tempo para ele. Mas esse é o Deus da mente de muitos, é o Deus de muitos no tempo de hoje, porque o Deus das Escrituras diz para Elias,
volta pelo mesmo caminho. Aleluia! Glória a Deus, estou desistindo, o Senhor já basta. Aí Deus está dizendo, não tem nada de desistir, pode voltar, você está no lugar errado. Volta para a Judéia e volta pelo mesmo caminho. Volta para Israel, volta pelo mesmo caminho. Porque ainda tem reis para você ungir, ainda tem profeta para você ungir, ainda tem uma obra para realizar através da tua vida. Esse é o Deus das Escrituras, que fala o que nós precisamos ouvir e não o que nós queremos ouvir, porque muitas das vezes o que nós queremos é baseado na forma errada do que nós estamos vendo a realidade, a forma distorcida, porque enganoso é o coração do homem, mas Deus não se engana. Então você que está abandonando algumas práticas que lhe eram comuns, algumas práticas que envolviam sacrifício. Irmão, domingo passado, um dos pontos que eu destaquei foi a palavra dos inimigos do povo de Deus que estavam iniciando a obra. Sacrificarão? O inimigo espera, ele espera que a gente não tenha disposição para sacrificar. Sacrificarão eles? Essa é a esperança do inimigo, que a gente não tenha disposição. E eu perguntei algumas vezes, que pergunta interessante: vamos sacrificar nós? Temos disposição para sacrificar? Alguns disseram amém, mas outros ficaram calados. Irmão, se você está abrindo mão de sacrifícios que antes eram inegociáveis para você, você está se esfriando. O fogo está se apagando. E a ordem é: remove a cinza, coloca a lenha nova e sacrifício novo, porque o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Diga a Moisés e aos sacerdotes que eles mantenham o fogo aceso. Então eu estou aqui para dizer para você: é seu dever manter o fogo aceso. Tenha a disposição de colocar lenha nova, tenha a disposição de colocar sacrifício no altar. É isso que Deus espera. Você não tem o direito de dizer: eu não vou sacrificar. Não como adorador, não como discípulo, ou seja, imitador de Cristo. Você não tem direito de dizer: eu não vou sacrificar. Porque quando você abre mão desse direito, você está abrindo mão de ser discípulo do Senhor. Eu estou vendo aqui crentes que eram fervorosos, que eram dedicados, abrindo mão. Um testemunho da missionária Ariadna, eu até recomendo que vocês assistam esse podcast. Ela já começa falando de uma irmã em Cristo, portanto uma irmã na fé, de um país onde a igreja é perseguida. Ela veio passar um tempo aqui no Brasil, na casa da missionária. E ela ficou espantada, porque aqui há liberdade para se propagar o evangelho e para se viver a fé. E ela disse que essa irmã em Cristo, dessa nação, ela queria evangelizar todo mundo. Era na padaria, era na rua, ela parava as pessoas e pregava Jesus. E ela ficava surpresa, a Ariadna, não, a irmã, por ver os irmãos da igreja brasileira não fazendo o mesmo. Aí, passado o período que ela estava combinada dela ficar na casa da missionária, elas sentaram para conversar e a missionária propôs para ela ficar mais um tempo. Ela disse: não, vocês são diferentes, vocês fazem mau uso da liberdade que vocês têm. Eu tenho medo que isso me afete.
Não, eu quero voltar para a minha nação. Rapaz, a nação onde, quando se é descoberto, é prisão, é tortura. Em alguns casos, morte. Mas lá, os crentes estão dispostos a sacrificar. Os crentes estão dispostos a sacrificar. Eles não abrem mão de se reunir para Deus prestar culto. Eles não abrem mão de compartilhar o evangelho com cuidado, mas eles não abrem mão de anunciar Jesus Cristo é o Salvador, de viver essa fé, de servir a Deus, mesmo que isso envolva o risco de perder a vida, a liberdade, a família. E aqui a gente está tendo que conversar, porque afinal Elias, ele estava correndo o risco de perder a vida. Então ele tem um real motivo para ter medo. Abandonar? Não. Desistir? Não. Mas ele tem causas. Mas nós, irmãos, quais são as nossas causas? Tem gente que está desistindo simplesmente porque está dando lugar à frieza. Simplesmente porque está caminhando segundo a sua vontade. Eu não tenho mais vontade. E eu estou vendo isso porque eu sou pastor da igreja. Eu vejo pessoas que, por esses motivos, estão se entregando à frieza e o próximo passo é a morte. Eu já vi muitos morrerem assim, muitos. Começa assim, não dando ouvido à palavra, à direção de Deus, mas dando ouvido às emoções, aos sentimentos, aos quereres. Já vi muitos assim, que vai abrindo mão de algumas coisas que antes não abria mão. Eu não abro mão, eu não falto. Eu até postei ontem, perguntaram ao senhor como é que era o cristão de 90 anos atrás, um idoso. Ele disse, pois é, o evangelho desses anos atrás era diferente porque o que a gente tinha de mais importante era o culto. Era o culto. Então a melhor roupa era para ir para o culto, sapato novo para o culto. A gente não perdia culto. Portanto, o nosso maior lazer, né, maior prazer era ir para o culto, cultuar a Deus. Não faz muito tempo, né, irmão? 80, 90 anos atrás. Eu acho que ainda peguei o final desse tempo aí. Por isso eu sou diferente de alguns do tempo de hoje. E talvez alguns não me compreendam, porque eu venho daí, e quando eu olho para as Escrituras é isso. É isso que eu vejo também. Mas já tem outros que estão sendo afetados, e para eles está sendo proposto o desânimo, a frieza, por outros motivos, a enfermidade. Foi ontem, fui visitar, fui comprar água na casa da irmã. E quando eu cheguei lá, que eu disse, irmã, como é que você está, minha irmã? Estou sentindo a sua falta. A irmã começou a chorar. No caso dela, ela não estava vindo aos cultos. Não é porque ela estava sem vontade, porque ela estava sem saúde. E ela em prantos foi explicar as dores terríveis que ela estava sofrendo nas pernas. São causas e causas. E não tem causa justa.
se o que está sendo, se o resultado é o esfriamento, é a perda do amor, e com isso a morte espiritual. Até porque uma irmã que está sendo impedida por causa da enfermidade, ela no coração alimenta: meu Deus, me cura, porque eu quero estar nos teus átrios, Senhor, novamente. Eu quero me reunir com os meus irmãos novamente. Eu quero fazer a obra do Senhor novamente. Ela vai pedir por saúde, porque ela quer voltar às atividades que para ela antes era comum. Enquanto tem os outros que estão com saúde, mas irmãos, eu não quero ver você morrer. Irmãos, eu já passei por isso algumas vezes. Como um crente e como pastor. Como crente eu já sofri isso. Como pastor, ou seja, liderando uma igreja que passa pelo processo, que está sendo atacada por causas diversas para que o esfriamento venha. Eu já passei, eu e minha esposa, nós passamos. Essa já é a terceira vez. É a terceira vez. E a minha disposição da primeira vez é a disposição dessa terceira vez. Qual é a disposição? Eu estou sem vontade. Eu estou sem ânimo. Mas eu vou buscar no Senhor. A minha vontade está submissa à vontade do meu Deus. O meu Deus será adorado. Eu com vontade ou sem vontade, eu decido continuar servindo ao Senhor. Eu decido continuar adorando ao Senhor, aleluia. Eu vou adorar o Senhor quando eu estiver cheio de vigor e quando eu estiver fraco. Eu vou bendizer o meu Deus, aleluia. Eu vou bendizer o meu Senhor quando eu estiver com aquela sede de vir à casa do Senhor. E eu vou bendizer o Senhor quando eu não tiver com sede nenhuma. Eu virei, eu vou cultuar o meu Deus. Eu vou continuar anunciando: o Senhor é Deus, Ele reina, Ele será cultuado e adorado. Se não for por mim, estará sendo e será por outros. Então eu não vou perder essa oportunidade. Será por mim também, por todo o meu viver. Eu decido adorar o Senhor. Eu decido, portanto, manter a busca. Não quero orar, vou orar. Não quero ler, vou ler. Não quero ouvir pregação, vou ouvir pregação. Não quero ouvir louvor, vou ouvir louvor. Não quero ensinar, vou ensinar. Não quero pregar, vou pregar. Não quero jejuar, vou jejuar. Tudo o que eu não quero fazer, que é contrário à vontade de Deus, eu submeto à tua vontade, Senhor. Aleluia, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo para a glória do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu não sou a minha vontade, a vontade é parte de mim, não tudo. Se vocês não derem ouvido ao que eu estou ensinando hoje, se vocês não levarem a sério o que eu estou ensinando hoje, alguns de vocês morrerão. Alguns de vocês desviarão. Se todos não derem ouvido, todos morrerão. Porque a frieza é um tipo de morte, é um tipo de doença da alma, e que se não for tratada, gera morte. E eu repito, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu sei o processo. É por isso que eu chego em alguns de vocês. É por isso que eu estou chegando em alguns de vocês. E alguns podem até ficar chateados comigo, mas sou eu querendo te salvar.
Sou eu lançando a corda, porque você está adentrando mais profundo num poço, e você não tem como sair sozinho. Sou eu estendendo as mãos para tentar te puxar. Essa mensagem é mais uma tentativa minha de te socorrer. Deus nos criou para a sua glória. Servir a Deus é o natural. Portanto, dedicar tempo, dedicar recurso. Portanto, renunciar. Portanto, dispor-se a sacrificar é o natural. O contrário é que é o não natural. O natural é o cristão estar disposto a sofrer, cumprir no seu corpo o que resta das aflições de Cristo. Porque, como disse o apóstolo Paulo, a nós, os salvos, não foi dado a graça de somente crer nele, mas também o de padecer, sofrer por ele. O natural é a gente estar disposto a sofrer. Se o sofrimento é, eu vim cansado, ou meio adoentado, ou deixando alguém que queria estar compartilhando comigo aquele momento. Não, mas agora não, esse momento é com meu Deus. Depois, se os sacrifícios são esses, porque é os sacrifícios que nós sofremos, que nós fazemos. Quer saber da verdade, irmão? Se comparado aos nossos irmãos da igreja perseguida, o que é pedido de nós é até vergonhoso comparar com o que é pedido deles. Então, tira do teu coração, da tua cabeça, que você está amadurecendo. E agora é que você atingiu o ponto ideal e que não precisa de tudo aquilo que você fez. Não precisa disso tudo para ser um adorador. Pois é. Quem é que se está ouvindo, né? Porque eu citei vários textos. Inclusive, o sacrifício é esperado. Não, você não está amadurecendo. Você está regredindo, você está adoecendo. Você está morrendo. Mas o Senhor cura. Amém? O Senhor cura. Pastor, mas eu não tenho força. Fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Ele tem força. Ele tem uma graça dispensada aos seus discípulos. Uma graça que nos fortalece. Aleluia. Amém. Quem está entendendo? Glória a Deus. O Elias ouviu Deus. Ouça Deus. Ao ouvir e dar crédito à palavra do Senhor, Elias desce do monte totalmente curado. E o ministério que ia terminar ali no deserto ainda se prolonga por muitos anos. E muitas outras coisas são realizadas através da vida de Elias. O que Elias pensou que era o fim, na verdade Deus disse: não, ainda está só no começo. Volta pelo mesmo caminho. Oh, aleluia.
Ainda teve eventos do tipo: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu, consuma ti os teus 50. Aleluia. Ainda teve prodígios maravilhosos operados por Deus Todo-Poderoso através de Elias. Por quê? Porque Elias permitiu-se ouvir a voz do Senhor.